Amparo com Deus, o Criador do céu e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Deus nunca criou Satana dentro das criaturas que Deus criou. Somente todos aqueles que desobedecem o mandamento de Deus são essas pessoas que foram consideradas como Satana na escrita de Deus. Então, aonde que eu rezo que amparo com Deus para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos, que Ele não lhe amou para lhe colocar no caminho de salvação. Ser eu ou ser os outros, Deus é que sabe. A realidade da palavra, as pessoas aprofundaram os livros para as pessoas lerem, e cada um depois de ler, ele tem direito de fazer pregação consoante do seu entendimento. Mas os livros não pertencem a nós. Os livros pertencem aos israelitas, quase os romanos e os arabianos, porque a Bíblia é um livro que pertence aos romanos. Se espalhou no mundo por causa de aproveitar e ensinar língua dos brancos, esses homens que têm cor de fogo, a usar pilar nome de Deus e Jesus Cristo e Muhammad. Então, Jesus Cristo é um homem que discutiu com Deus até ganhou razão na presença de alguns dos servos de Deus. Jesus Cristo ganhou razão perante a Deus e Deus perdeu razão perante a Jesus. E há alguns que Deus é que ganhou razão perante a Jesus e Jesus Cristo é que perdeu razão perante a Deus. Outras pessoas, Jesus Cristo é que ganhou razão perante a Deus, Deus perdeu razão perante a Jesus. Outras pessoas, Deus é que tem razão perante a Jesus, Jesus é que não tem razão perante a Deus. Então, isso aí são uma forma de graça de Deus que agraciou em cada um entre nós. Então, Jesus Cristo é um homem que discutiu com Deus até ele se entregou razão à frente dos outros. Aonde que Jesus Cristo discutiu com Deus, no livro de Deus, houve-se 10 mandamentos. A religião de Deus nunca enviou nome. Somente a religião de Deus enviou os mandamentos. Os mandamentos dessa religião encontram no Êxodo 20, versículo 1. A cabeçalho disse os 10 mandamentos. Versículo 3. Versículo 2. Disse que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou do Egito, da terra aonde que eram escravos. Versículo 3. Não adore outros deuses além de mim. Nós aqui não podemos adorar outros deuses além de Deus. O que é adorar Deus? Você se vai ficar a cometer adultério por causa de confiar a sua beleza. Quando Deus proibiu cometer adultério, aí você está a adorar a sua beleza. Por causa de você ser bonito, ou por causa de você ser bonita, você não tem nada a ver de obedecer o mandamento de Deus. Então a sua idolatria está dentro das suas belezas, por si mesmo. É onde que vê o nome do Pai apontar a própria sua cabeça. O nome do Filho apontar o próprio seu ombro esquerdo onde que há seu coração. O nome do Espírito Santo apontar o seu ombro direito aonde que acumulou as suas forças, porque você, a sua idolatria, se adora por si mesmo da maneira como que você está a ver. É aonde que vem esse juramento. Esse é o caminho cristão.
no Islamo chama-se Isa ibn Maryam. Masih Isa ibn Maryam. Então, você tem riqueza, está a cometer adultério porque você tem muito dinheiro e pagamento das mulheres é pouco. 200, quando você tem 200 mil, está a tirar 200, está a dar a mulheres. Então, por dia, você tem direito de tirar 2 mil para cometer adultério com 10 mulheres e restar dinheiro, parece que você não tirou nada. Então, aí o significado que você está a adorar esse seu dinheiro. Se você ser um rei, um chefe qualquer, você está a cometer os erros por causa de confiar a cadeira da sua chefia. Deve saber que o que você está a adorar, essa é a sua chefia. Então, essas são uma coisa das idolatrias. Então, depois dessa idolatria, você tem direito de ir na igreja para ir cantar música lá, de agradecer a Deus por causa de facilitar o que você descobrir na sua vida. E discutir com Deus e os seus mandamentos consoante. Então, Jesus Cristo, ele discutia com Deus por causa de magia. Então, cada um discute com Deus consoante daquela graça que Deus te agraciou. Estamos aí, o resto, pela graça de Deus, vai ficar a se lembrar que aquilo que se faz você para esquecer o mandamento de Deus. Então, essa coisa, ser emprego, ser doença, ser não ser saúde, ser força e você levar terreno a treinar para ficar a ameaçar as pessoas, você ser forte mais que Deus, isso tudo. Então Deus disse aqui no Mateus, no Éxodo 20, versículo 3, que não adore outros deuses além dele. Versículo 4, o segundo mandamento diz que não faça nenhum ídolo, nenhuma imagem daquilo que existe no céu, a partir de lua, nuvens, soles, estrelas, como os muçulmanos, eles, quando chega o mês de Ramadã, onde que eles para cometer os seus erros, para jejuar, depois de acabar de jejuar, onde que eles pegam o pasta, estão a recolher. Então o jeju vem por causa da idolatria islâmica, não é por causa da recomendação de Deus. Recomendação de Deus dentro de 10 mandamentos, jeju não tem. Então o jeju é a idolatria dos muçulmanos para adorar a rua de Ramadã. Quando chegar aquele mês, eles para não cometer adultério. Então todos que têm fé islâmica é que podem jejuar. Então lua são aquela igreja de Zion, Cristo, quando estão a sair aqueles ruas de Ramadã, quando estão a sair aquela estrela de nascer logo de manhã, onde que eles sobem na montanha, fazem oração a olhar aquela estrela. Então, a casa, nas roupas dele, colocam crachá de estrela. Os que existem na terra, como magia de Jesus Cristo, magia de Marta Muhammad, magia de Marta Abraão, magia de Marta Davi, magia do comportamento das pessoas maurícios que andavam a fazer crime no mundo, ameaçar as pessoas, derramar criatura de Deus, para eles se pôr como um que está próximo de Deus, consoante daquela força que ele tem, se é de magia, se é de soco, não sei se é de dinheiro, não sei se é de o quê. Então são coisas que acontecem aqui na terra, que as pessoas estão a ficar a adorar essas coisas, em vez de adorar a Deus. Esses Al-Kaaba são as coisas que acontecem aqui na terra. Língua árabe são as coisas que encontramos aqui na terra. A pessoa está sendo nascido, nem falar macua, nem falar jawá, nem falar maconde, nem falar árabe, nem falar nenhuma merda de língua. Mas depois de 2 anos ele a crescer, primeiro começa a aprender aquela língua que está próximo dele. Então veio o Islã para amaldiçoar todas as línguas nativas dos outros, para fazer pilar de maldição é língua árabe. Então são as coisas que acontecem na terra, ou nas águas de embaixo da terra. Não se inclina diante deles, nem os adore, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, e não tolero que tenham outros deuses. Eu castigo os filhos pelos pecados dos pais, que você encontrou seu pai andar na igreja ou na mesquita, cometer esses erros aí, e você ser obrigado que vamos na mesquita ou vamos na igreja para seguir aquilo que você encontrou seus pais, por enquanto a escrita não recomenda esse assunto aí. Então vocês todos
é onde que diz que Deus castiga os filhos pelos pecados dos pais e o castigo vai até os netos e bisnetos daqueles que desprezam os mandamentos de Deus. Mas Deus mostrará o mandamento, o seu amor fiel em quem lhe ama e obedece aos mandamentos de Deus, e também os seus filhos até 1000 gerações. Então vem o terceiro mandamento, que é Êxodo 20, versículo 7. Diz que não jure pelo nome do Senhor seu Deus sem cumprir o que dizer. O Senhor não deixará ser castigo assim usar seu nome em vão. Você está se pôr como um cristão, um servo de Deus, depois tudo que Deus vedou, você está a praticar. Adultério, está a adulterar, está a nascer crianças no caminho de adultério, está a ir com ele na mesquita, está a ir com ele na igreja, está a cantar o nome de Jesus Cristo, está a cantar o nome de Muhammad, está a cantar o nome de Al-Kaaba, está a cantar o nome de Allah, mas o que você está a cometer é negativo perante a Deus. Então, aí Deus não vai parar de castigar essas pessoas que estão a levar brincadeira no caminho de Deus, a jurar que somos grupo de Deus, por enquanto ele está a praticar os comportamentos satânicos. Êxodo 20, versículo 8, diz que guarda o dia de sábado e considera-me um dia santo. Versículo 9. Faça todos os seus trabalhos durante os 6 dias das semanas. Versículo 10. Mas o sábado é o dia de descanso dedicado ao Senhor seu Deus. Ninguém deve trabalhar nesse dia. Nem você, ser Muhammad, ser Jesus Cristo, ser Abraão, ser Shehe, ser pastor, ser cristão, ser muçulmano. Onde que nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais não podem ficar preocupados em alimentar no dia de sábado. Nem mesmo os imigrantes que são estrangeiros que vivem nas suas cidades. Versículo 11. Porque o Senhor fez os céus e a terra e o mares, todos que neles há neles em 6 dias. Mas descansou o 7º dia, e por isso o Senhor o chamou esse dia o dia de sábado e abençoou e o declarou ser um dia santo. Esse é o dia de sábado. Na Bíblia é isso. E no livro de Al-Qur'an, Surat Al-Araf, versículo 133, Deus estava a dizer assim ao seu povo, para dizer que interroga os israelitas a respeito da cidade que era o próximo do mar, de como os seus habitantes profanavam o sábado, pescando, eram os pescadores, de como enquanto profanavam o sábado, os peixes apareciam a flores da água, em trocas que não lhe apareciam nos dias que não eram sábado. Assim os pusemos à prova por suas transgressões. Numa daqui, depois de Deus proibir o dia de sábado, então aqueles pescadores, enquanto entravam na água no dia de sábado, peixes só apareciam a flora de água em cima, tipo grossas, que ficaram grossos e não estava a ver nada. Você com água, com mão, pegava. Com tigeira pegava. Quando você arrançava a rede, matava peixes e ao contrário. Então, era uma testa. Então, se você ser comerciante no dia de sábado, Deus pode te dar um movimento, você fazer negócio que nunca fez nenhum dia dentro das semanas. Isso aí é uma prova de Deus por causa de transgressão desses desobedecimento de respeitar o dia de sábado. Verso 164. Diz que recorda-te enquanto um grupo dos mensageiros disseram para aqueles pescadores, aqueles grupos dos pescadores disseram para aqueles mensageiros: por que enxertais um povo que Allah exterminará ou atormentará severamente? Aqueles grupos dos mensageiros disseram: fizemos-los para que tenhamos uma desculpa até o vosso Senhor, quem sabe o temerão depois disso. 165.
Mas enquanto se esqueceram de todas a exortação, salvamos aqueles de quem peregavam contra o mar, e infligimos aos injustos um severo castigo por suas transgressões. Al-Araf, versículo 166. E enquanto ensoberbecidos profanaram o que lhes havia sido vedado, dizemos-lhes, sedeucimos desprezíveis. Depois deles esquecer e continuar a bater ali, aqueles peixes, matar e desenvolvimento aí, comprar carros e não sei, comprar, construir casas, a ver que aqueles camarões só estavam a nos mandar, você tem inveja. Sábado é o que? Então, dali mesmo Deus invagou aquelas pessoas seres símios desprezíveis, são macacos desprezíveis, e daí mesmo foram no mato. Então, são esses julgamentos que estão a ver que esses nossos irmãos Al-Shabaab, esses muçulmanos, porque muçulmano desobedece sábado, obedece sexta-feira, profundado porque Muhammad é um teimoso que discutiu com Deus até vir ganhar razão. Então o povo, aqueles que acreditaram em Muhammad, foram se identificar como Ummat Muhammad. Então Muhammad formou o dia de sexta-feira, desobedeceu o sábado. Jesus Cristo, esses os romanos, maldiçoaram o sábado, abençoaram o domingo. Então são as pessoas que discutem com Deus até ganhar razão. Então aquelas pessoas que seguem essas pessoas, são essas pessoas que estão a ganhar a razão perante deles e perder razão perante a Deus. Então são esses que estão a sair os muçulmanos e recensear os grupos dos incércitos deles, chama-se Al-Shabaab, se invaguar, entrar no mato, à volta de lá consta o seu próximo, matar, chamar kafir. Então já eles vivem tipo animal, vida dele é no mato. Aqui em casa, só chegar, fazer ação com as pessoas, vivem no mato. Então essa é uma das maldições que sai no cristalismo e islã. E fazer oração para discutir com Deus, para eles ganhar razão. Então, vê Êxodo 20, versículo 12, que é o 5º mandamento. Diz que respeita o seu pai e a sua mãe. Assim terão muitos anos da vida na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Respeita o seu pai ou a sua mãe. Assim você terá muitos anos de vida para viver aqui na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Então Jesus Cristo é um homem que discutiu com Deus até se entregou razão. E todas as pessoas que viram que Jesus Cristo ganhou razão perante a Deus, são essas pessoas que estão a adorar Jesus Cristo como Deus. Então Jesus no Mateus capítulo 12, versículo 46, a cabeçada disse que a verdadeira família de Jesus são seus discípulos. Aqui, o 5º mandamento, Êxodo 20, versículo 12, diz que respeita o seu pai e a sua mãe, assim terão muitos anos de vida na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Jesus Cristo no Mateus capítulo 12, versículo 46, disse que a verdadeira família de Jesus são seus discípulos. Já não é sua mãe, não é seu pai e não é sua mãe. E aqui diz, quase primeiro, Jesus começou a rejeitar o próprio pai dele, para ver se identificar que o nascimento dele foi nascido por o poder do Espírito Santo. E muçulmano estão a testemunhar isso aí no Surat Al-Imran, versículo 45. Surat Al-Imran, versículo 45, diz assim: enquanto os anjos disseram, ó Maria, Allah te anuncia o seu verbo, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro,
e quem se encontra entre os próximos de Allah. Então Jesus Cristo rejeitou o pai dele e rejeitou a mãe dele. Quase rejeitou o pai dele, a dizer que ele foi nascido por poder do Espírito Santo. Então, no Mateus capítulo 12, no Mateus capítulo 10, versículo 34, a cabeçalho diz que divisões por causa de Jesus. Diz que divisões por causa de Jesus. Não vê uniões por causa de Jesus. A cabeçalho, e na verdade, aonde que vem, primeiro a igreja foi católica. Depois vem divisão de Assemblies of God, que é a Assembleia de Deus. Depois vem o Universário. Depois vem Velho dos Apóstolos. Depois vem a Igreja Santa Maria. Depois vem a Igreja do Museu Africano, não sei o que, cheio das igrejas. E cada província agora já tem sua igreja, com seu nome. Então o pilar vem Jesus Cristo. Então estão a se dividir as igrejas por causa de Jesus Cristo. E Islã é também cristão. Só em árabe foi chamado Islã. Então Jesus Cristo lá foi chamado Isa ibn Maryam. Então aqui Jesus disse que divisões por causa de Jesus. É por isso o muçulmano está a se dividir, porque Jesus Islã é cristão. É divisões por causa de Isa ibn Maryam. Então aí é por língua árabe. Então disse que vocês não pensam que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas sim conflito. 35. Eu vi para conflito de espada. 35. Eu vi para fazer com que estes conflitos de espada acontecer. Porque naquele tempo a arma era antes. Agora é conflito de arma. Esse é 35. Disse que o filho ficará contra ao seu pai. O filho ficará contra ao seu pai. O filho não pode ficar contra a sua mãe. Então, primeiro, o Jesus Cristo ficou contra com a sua mãe. Isso é no Mateus capítulo 10, versículo 35. O filho ficará contra ao seu pai. Não vai ficar contra a sua mãe. Mas a filha ficará contra da sua mãe. Não há de ficar contra do seu pai. E a nora ficará contra a sua sogra. Não vai ficar contra o seu sogro. E os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que do que a Jesus Cristo, que rejeitou o pai dele, se identificar que ele foi nascido por o caminho do Espírito Santo, e rejeitou a mãe dele, a dizer que não é família de verdade. Então, se você vai colar que seu pai vai colar com esse que te nasceu, a não sendo o Espírito Santo que veio do céu, ou sua mãe não ser os seus discípulos que se encontram você na igreja, você não está favorecido no caminho cristão. Isso é o que se fez para construir o caminho cristão, e árabe chama-se Islã. Então esse Islã de árabe incurgeveu com a raça da sua mãe, e seu pai e sua mãe têm que amaldiçoar, que é raça satânica. Quem é raça sagrada é árabe, dos arabianos. Então você tem que aprender árabe para ser considerado como um dos arabianos, porque os arabianos são aqueles que falam árabe. Árabe é língua, árabe não é pessoa. As pessoas que se licenciaram na língua árabe, que é chamado os arabianos. Então, o que é halal na religião islâmica é língua árabe, a seguir caminho de Isa ibn Maryam. Então, está sendo adorado o campo de Muhammad por causa de Muhammad testemunhar que Jesus Cristo não morreu. Somente Deus lhe deu escada para ele subir para no céu. Então diz que quem ama seu pai ou sua mãe mais que do que a mim, esse Jesus Cristo, essa pessoa não está favorecido com Jesus Cristo nesse caminho cristão ou islã. E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, esta pessoa não está favorecido com Jesus Cristo nesse caminho cristão e português, islã e língua árabe. Então Jesus Cristo é um homem que discutiu com Deus até ganhar razão à frente de alguns dos seus servos. Então aqueles que adoram que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo foi nascido por o Espírito Santo, Jesus Cristo não morreu,
Outros a dizer que morreu, depois ressuscitou, ele foi no céu, assim Jesus Cristo vive no meio de nós. Essas todas as pessoas, são essas pessoas que deram razão a Jesus Cristo para discutir com Deus, que Deus, quando ele tirou o mandamento, no Êxodo 20, versículo 12, que respeita o seu pai ou a sua mãe, assim terão muitos anos da vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Jesus, no Mateus capítulo 12, versículo 46, disse que a verdadeira família de Jesus são seus discípulos. Aqui disse que quem ama seu pai ou sua mãe, mas que Jesus Cristo, esta pessoa não está favorecido com Jesus Cristo. E Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe para Deus te dar muitos anos você viver aqui na terra. E no Mateus capítulo 12, versículo 46, Jesus Cristo disse que a verdadeira família de Jesus são seus discípulos. 46, que Jesus ainda estava falando para a multidão, enquanto sua mãe e seus irmãos, eles ficaram do lado de fora, mas pediram para se avistar com Jesus. É a mesma coisa que a pessoa sair daqui e viver Maputo, a mãe com os irmãos ter a vontade de se sacrificar aqui, procurar transporte para ir lá a Maputo, hospedar em casa do filho, aproveitar e visitar o filho. Então ficaram fora. Alguém então entrou dentro onde que há Jesus e lhes disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, mas eles vieram no encontro de se avistar com o Senhor. 48. Jesus então lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A lhe perguntar: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? 49. E apontando para os seus discípulos, ele disse: estes aqui é que são minhas mães, estes aqui é que são meus irmãos. Versículo 50. Disse que todos aqueles que quem faz a vontade do meu Pai que estás no céu, é que é meu irmão, é que é minha irmã, é que é minha mãe. O significado que Maria, ela não fazia a vontade do Pai de Jesus Cristo que está no céu, e dali mesmo lhe envaguou. Então, está a discutir aqui com Deus, que disse que respeita o seu pai e a sua mãe para Deus te dar muitos anos de vida para na terra que você para viver. Jesus Cristo lhe envergonhou a mãe dele à frente de multidão, que você não é minha mãe são meus discípulos. É que lhe nascerá o Jesus. Então Jesus Cristo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Marta Davi, Marta José, Marta, não sei, todos esses que aprofundaram a religião, esses aí, maioria numerosos, aqueles que têm peso, Marta Jesus, Muhammad, Jesus, Marta Abraão, Marta Davi, não sei, Marta Rote, não sei, essas pessoas, esses são pessoas que discutiam com Deus por causa de magia deles, e eles ganharam razão perante a Deus, perante o povo virar costas e não lhe conhecer Deus para vir lhe conhecer essas pessoas e escutar o que essas pessoas falam e eles obedecem. Se é Deus, eles é que vai falar sobre Deus. E eles vão obedecer a Deus conforme como que fala Muhammad, e vai obedecer a Deus da maneira como que fala Jesus Cristo. Então ali você tem que abandonar seu pai e sua mãe lá na tua casa, não lhe contar, você somente se entregar na presença de Muhammad ou Jesus Cristo. Então, a religião de Deus nunca foi dado nome de cristão nem Islã. Então, o quinto mandamento diz que respeita o seu pai e a sua mãe, assim terão muitos anos de vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. E Jesus Cristo, depois de lhe perder respeito à mãe dele, perder respeito ao pai dele, é onde que Jesus Cristo foi designado a pena à morte. Porque o julgamento vê no livro de Levítico, versículo 20, capítulo 20, versículo 9, diz que quem vai amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, essa pessoa será morto. E a própria pessoa será o culpado da sua morte, porque ele desprezou o seu pai e a sua mãe.
Então, Jesus Cristo e Muhammad são uma das pessoas que discutiram com Deus até ganhar razão. Então, esse Abraão também é uma pessoa que discutiu com Deus até ganhar razão. É onde que Abraão construiu essa cabana de Alcaba e ele se prometeu perante a Deus que, meu Deus, aqueles que vão me aceitar a mim é que vai ser meu povo. Aqueles que não vão me aceitar a mim é que vai ser seu povo Deus. E Muhammad também vê dessa forma e Jesus Cristo vê nessa forma. É onde que vê essa palavra de Ummat Muhammad, povo de Muhammad. As pessoas que viram que Muhammad ganhou razão perante a Deus, Deus perdeu razão perante a esse povo. Então tem que aprender árabe e rezar 5 salat para valorizar ganho de Muhammad, que ganhou razão a Deus, e abençoar a raça de Muhammad, ser uma raça sagrada, raça de cada um onde que ele está. Se eu sou Jawã, a minha raça é uma raça satânica, raça sagrada e raça de Muhammad que ganhou razão perante a Deus. Então eu tenho que se licenciar com Muhammad, que ganhou razão a Deus. Então, cada anualmente, eu tenho que ir diretamente até onde que é a campa de Muhammad, à frente dos arabianos, eu para vir se apresentar que família, eu aqui sou um dos Jawã, que amaldiçoei a língua Jawã, que língua Jawã é uma língua satânica, não é uma língua santa. Língua santa é árabe, que é a língua de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ganhou razão perante a Deus. Então eu cheguei aqui para se apresentar convosco que eu estou favorecido com essa língua árabe. Então os arabianos vão te dizer que então adora lá esse campo de Muhammad, é esse. Então você aí começar a fazer oração Allahu Akbar, a olhar aquele campo de Muhammad e a usar essa língua árabe como é uma língua santa por causa de Muhammad ganhar razão perante a Deus da maneira como que Jesus Cristo que ganhou razão perante a Deus. Então esse ganho de Muhammad é um seguidor de Jesus Cristo porque este é contra cristão. Lá foi chamado língua árabe, é Islã. Jesus Cristo foi chamado Isa ibn Maryam. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que Jesus Cristo, esta pessoa não está favorecido com Jesus Cristo. Então, o sexto mandamento, Êxodo 20, versículo 3, disse que não mate ninguém. Todos os que são seres respirantes, você não pode matar para consumir. Somente Deus envia a água do céu e abre a fenda da terra e nos deu-nos poder de fazer capinação para semear as nossas semeaduras, para fazer colheita de nossas comidas trincados e folhagens e frutas. Então não podemos matar nenhuma criatura para nós consumir. O sexto mandamento diz que não comete adultério. Você não pode adulterar a razão. Filha do dono, você não pode querer lhe usar sem consentimento dos pais, mesmo ser uma maluca. Coisa do dono, você não pode consumir sem consentimento do dono. Isso é adultério, está a adulterar a razão. Então, esse adultério sexual é que é terrível. Você basta praticar, tem que ser apedrejado até pena a morte. No caminho de Deus você não é precisado mais. Porque isso aí, você está a começar a desobedecer o mandamento dos seus pais, está a desobedecer o mandamento de Deus, mandamento dos seus pais, você está a se tirar na presença dos seus pais, você já vem como uma criança da rua. Então aí na rua tudo você trata nas ruas. É onde que adultério então vai vir aí, então aí vai nascer crianças nos caminhos de adultério sexuais. Então aí é fora do caminho de Deus. Então aquele que tem conta de muitos pitas, muitos moços e muitos dinheiros são essas pessoas que construíram a igreja para vir chamar as pessoas, vir trazer salvação que eles ganharam lá na vida dele com o pastor, porque a salvação que está na igreja é a salvação de pastor. Você basta ter dinheiro, cheio de pitas, cheio de casas, cheio de riquezas, então vai entrar na igreja para vir fazer oração de agradecer a Deus na igreja de pastor, tirar contribuição lá de muito dinheiro. Quando você tem 1 bi
no pastor você vai tirar 1000. Então, quando surgir cerca de 50 pessoas que rezam naquela igreja, pastora, cada semana já tem 50.000. Ali ele já tem comida. Depois de 2 semanas pode comprar motorizada, pode comprar carro, pode comprar avião, pode comprar porco, criar em casa dele, comprar vagas, criar cabritos, não sei o que, porque eles já são salvos com as pessoas que ganham a vida lá nos bairros, que vêm tirar oferta da igreja ou na mesquita. Então, a igreja na mesquita são os salvadores dos donos que construíram a igreja e mesquita, não é os crentes. Então, não comete adultério. O 8º mandamento diz que não rouba nada. Levar uma coisa sem consentimento do dono, isso é ladroagem. Esse assunto de usar mulher do dono faz pacto de adultério e ladroagem. Apanhar coisas do dono e não conhecer mesmo essa coisa é de fulano é ladroagem. O nono mandamento diz que não acuse ninguém falsamente. Tirar falso testemunho contra o seu próximo. A história de Jesus Cristo é uma história de falso testemunho. A história de Jesus Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma história de falso testemunho. A história de Davi é uma história de falso testemunho. A história de José, de Noé, de Rote, essas são histórias de falso testemunho. A história de verdade testemunha é a história de Eduardo Mondlane, é a história de Samora Machel, é a história de Chissano, é a história de Gebuza, é a história de Jacinto Felipe Nussi. Essas é que são histórias de verdade para nós, porque são histórias que nós vimos e estamos a acrescentar a contas que sim é verdade. É esse mesmo. Mas Muhammad Jesus Cristo não é que essas pessoas nós não conhecemos nem voz nem cara dele. Somente as pessoas imitaram cara das pessoas, colocaram nos filmes para dizer que Muhammad é esse Abraão, é esse Abraão, é esse, mas vai encontrar vários tipos de Abraão, vários tipos de Jesus, vários tipos de José, vários tipos de... Porque é uma história de falso testemunho. O 10º mandamento, Êxodo 20, versículo 17, diz que não queirá se apoderar da casa de seu que pertence ao seu semelhante, nem da sua esposa, nem do seu escravo, nem da sua escrava, nem do seu boi, nem jumentos, não deseja nada o que deseja dele. Isso é que é a recomendação da religião de Deus. Então, Jesus Cristo, Muhammad, essas pessoas, Marta, Davi, são as pessoas que se discutiram com Deus. Você mesmo se discutir que isso aqui não é nada para mim, que se fala sobre o assunto de Deus, o que é nada para mim é isto. Então você está a formar a sua forma para conquistar as pessoas, ser seus crentes, te adorar a você, a se seguir todos os passos que você está a passar. É aonde que construiu o caminho cristão. Islã é cristão. Então tem que aprender árabe. No fim de cada ano, você tem que ir diretamente até lá na Árabe para ele se apresentar com os arabianos. Que essa pessoa que discutiu com Deus, que ganhou razão dos arabianos, Moisés Muhammad foi um dos arabianos. Então você gostou dessa razão que o Muhammad ganhou, ou o Abraão que ganhou para o seu povo. Depois construiu cabana de Al-Kaaba para todas aquelas pessoas que aceitaram o ganho de Abraão perante a Deus. Tem que rezar, adorar o poder de Abraão de construir Al-Kaaba. Então todas as pessoas que havemos de ler essa história aqui e receber fé que se com razão Jesus Cristo tem razão de lhe ofender o pai dele, que ele não foi nascido com o pai dele, José, esse carpinteiro, somente foi o Espírito Santo que vem no céu, que se coabitou com a Maria,
para Maria pegar grávida por o poder do Espírito Santo. E no fim de jogo, ele rejeitou a Maria no Mateus capítulo 12, versículo 46, a dizer que a verdadeira família de Jesus Cristo são os seus discípulos, não é o pai dele, não é a mãe dele. Então todas as pessoas que viram que isso é razão, o que Jesus Cristo julgou para o pai dele e para a mãe dele, ele ganhou razão perante a Deus, que Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe, para Deus te dar muitos anos de vida aqui na terra para você viver. E no Levítico, capítulo 20, versículo 9, quando Deus disse que quem vai amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, essa pessoa será o julgado a pena a morte. E essa pessoa será o culpado pela sua morte, porque ele desprezou o pai dele, desprezou a mãe dele. Então Jesus Cristo desprezou o pai dele, desprezou a mãe dele e se identificou ele então como já é filho de Deus. E o Muhammad também seguiu esse caminho de Jesus Cristo. Então, Makua é haram, o que é halal é árabe. Salam alaikum. Jawa é haram, o que é halal é árabe. Salam alaikum. Makonde é haram, o que é halal é árabe. Salam alaikum. Makonde não é pessoa. Makua não é pessoa, Jawa não é pessoa, Machangani não é pessoa, Árabe não é pessoa, Inglês não é pessoa, Português não é pessoa. Essas são línguas. Então, dentro dessas línguas, foi uma língua dos sábios, dos santos, dos arabianos, que é língua árabe. Essa é a língua dos santos. Por causa de Muhammad, testemunhar que Jesus Cristo não morreu. A cabeçar vê assim no Surat An-Nisa, versículo 155. Diz que por fizemos-lo sofrer as consequências por ter quebrado o pacto, por negar os versículos de Allah, por matar iniquamente os profetas de Allah e por dizer, nosso coração estão insensíveis. Todavia Allah lhes obstruiu os corações por causa das suas incredulidades, em qual pouco acreditam. Verso 166. E por blasfemares e dizer grave caronia acerca de Maria. O significado que as pessoas que conheciam Maria, conheciam que Maria como era uma puta dos bares. As pessoas que viram que esta Maria aqui é uma puta dos bares. Então se recorreu nas putarias deles, pegou grávida, lhe nasceu Jesus Cristo com grande magia. Então Jesus Cristo é que se tuturou à frente das pessoas para rejeitar o pai dele que se coabitou com a Maria. Esse José era um carpinteiro, a dizer que este aqui não é meu pai. Meu pai é o Espírito Santo que Deus recomendou a vindo de lá no céu. Então se encontrou com a minha mãe pegou grávida para me nascer a mim, eu fui nascido por Espírito Santo. Então chegou numa infância, ele a lhe guarnecer Maria. No dia que a Maria se arrumou com os irmãos de Jesus Cristo para ele visitar Jesus Cristo, encontra essa história no Mateus capítulo 12, versículo 46. Jesus Cristo lhe negou a Maria à frente de multidão por lhe conhecer que esse gajo aqui, se vai ficar aqui comigo durante uma semana só, todas as pessoas vão conhecer o segredo da minha mãe. E vai descobrir as mentiras que eu enganei sobre o assunto do Espírito Santo para ver se coabitar com a minha mãe. Então dali mesmo Jesus Cristo ele negou a mãe dele à frente de multidão. Vem a verdadeira família de Jesus, são os seus discípulos. Não é o pai, não é a mãe. Então os israelitas que ele conheciam, eles conheciam que este Jesus Cristo é um filho da puta que foi nascido com Maria. Maria é uma puta que paria. Então aqui os arabianos, depois daquela conversa, ver lá na Bíblia, dizem que por blasfemar e dizer grave caronia acerca de Maria. 157. E por dizer matamos o Messias Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Allah, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, mas o confundiram com o outro.
E aqueles de quem discorda quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, mas apenas conjecturas para seguirem, porém o fato é que não mataram. O fato é que não mataram. Assim, Allah fez descender até ele, porque é o poderoso prudentíssimo. Numa de que Allah lhe chamou Jesus Cristo, lhe puxou para no céu. Então Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe para Deus te dar muitos anos de vida para você viver. Essa escrita vem aqui mesmo na Bíblia, onde que aprofundou a palavra de Jesus Cristo. E quem vai amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, essa pessoa será julgado a pena a morte. Esse é Deus que colocou esse julgamento. E Jesus Cristo amaldiçoou o pai e a mãe à frente de multidão. Se identificou ele como foi nascido por o Espírito Santo. Então, hoje vai ser investido desguinho de morto. Deus vai defender essa pessoa e lhe levar para ir estar com ele no céu. Então, aí mesmo, as pessoas que têm boa mente vão descobrir que esses livros aqui não tratam o assunto da palavra de Deus. Esse livro aqui só trata o assunto de baralhar as cabeças das pessoas. As pessoas não pensar bem sobre o assunto da palavra de Deus para vir aceitar ser colonizado por causa dos profundadores desses livros. O Corão Sagrado e Bíblia Sagrada. Esta aqui é uma colonização. A Bíblia Sagrada é uma colonização que vem na Roma. O Corão Sagrado é uma colonização que vem na Árabe. Então, aí mesmo, nessa rejeitação de Jesus Cristo, rejeitou o pai dele, a se identificar como ele é um filho de Deus, é onde que vem aqui no Alcorão, Surat Al-Imran, versículo 45, disse que enquanto os anjos, não é anjo, ali na Bíblia vê anjo, foi um, mas no Alcorão vem os anjos a partir de 3, disse que enquanto os anjos disseram, ó Maria, não sei era 2 anjos, não sei era 3, não sei era 4, porque aqui vê enquanto os anjos, não é enquanto um anjo, enquanto os anjos disseram, ó Maria, Allah te anuncia o seu verbo, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e quem se encontra entre os próximos de Allah. Então, por causa de Jesus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam testemunhar que Jesus Cristo foi nascido por o Espírito Santo e testemunhar que Jesus Cristo não morreu, somente Jesus Cristo, Deus fez-o descender até Allah, enviou escada vindo do céu para Jesus Cristo subir até onde que há Allah. Allah está no céu. Então aí é onde que as pessoas viram que árabe é língua santa. Por causa de Muhammad testemunhar que Jesus Cristo foi nascido por o Espírito Santo e Jesus Cristo não morreu. Então, do nascimento do Espírito Santo, os romanos também, eles testemunham que Jesus Cristo foi nascido por Espírito Santo. Somente a língua dos romanos não é santo, porque eles testemunham que Jesus Cristo morreu o terceiro dia, ressuscitou, depois foi no céu. Então a língua dos arabianos é santo, porque eles dizem que Jesus Cristo não morreu de vez. Porque o Filho de Deus não pode morrer. Nenhuma pessoa que vai aceitar o Filho dele ser machucado de qualquer maneira. Então nós só que não temos poder, não aceitamos isso. Então Deus que é poderoso, não é possível aceitar isso. Então somente Deus enviou escada para Jesus Cristo subir para no céu.
Não morreu, somente aqueles que mataram só confundiram a Jesus, e não foi Jesus. Mas por enquanto Jesus foi matado por causa de desobedecer o quinto mandamento. Êxodo 20, versículo 12, Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe, para Deus te dar muitos anos de vida aqui na terra. E no Levítico, capítulo 20, versículo 9, Deus disse que quem vai amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, essa pessoa será julgado à morte. E essa pessoa será culpada pela sua morte, porque ele desprezou o seu pai e desprezou a sua mãe. Então, essa palavra, e Jesus Cristo, no Mateus capítulo 5, versículo 17, a ensinatura disse que Jesus ensina a respeito da lei. Versículo 17, disse que não pensa que eu vim para acabar com a lei de Deus que lhe enviou Moisés ou com o ensino dos profetas. Não vi para acabar com ele, em si dar o verdadeiro significado dele. Digo a verdade a vocês, enquanto o céu e a terra durarem, nenhuma letra ou um único mesmo acento desaparecerá da lei de Deus que lhe enviou Moisés até todas as coisas acontecerem. Então, Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe para você ter muitos anos de vida. E quem vai amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, essa pessoa será julgado à morte, e a pessoa será culpada pela sua morte, porque ele desprezou o seu pai e desprezou a sua mãe. Então Jesus Cristo desprezou sua mãe e seu pai desprezou a sua mãe à frente de multidão, se identificou ele como um filho de Deus. Então aqui é onde disse que digo a vocês a verdade, que enquanto o céu e a terra durarem, nenhuma letra ou único acento desaparecerá da lei de Deus que lhe enviou Moisés até todas as coisas acontecerem. Então Jesus Cristo, quando desobedeceu o mandamento de Deus de respeitar o seu pai e a sua mãe, e ele então aconteceu, logo Jesus Cristo foi crucificado e morreu. Então o muçulmano disse que Jesus Cristo não morreu. Com qual é a fidelidade? E com qual é o motivo? Quem estava? Se Muhammad é depois de geração contra geração, como que ele vai testemunhar coisas do tempo que ele não estava? A Alcorão é uma mentira. A Bíblia é uma extravio. A Alcorão é uma mentira, a Bíblia é uma extravio. Até todas as coisas acontecem. Por outro, quem desobedecer ao menor dos mandamentos e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino de Deus, não é o maior. E por outro lado, em quem obedecer aos mandamentos de Deus e ensiná-los outras pessoas, será considerado o maior no reino de Deus. Então Jesus Cristo, ele desobedeceu o mandamento de Deus e ensinava as pessoas a desobedecer o mandamento de Deus. A tese do quarto mandamento, enquanto o povo de Israel estavam a descansar lá na Israel, Jesus Cristo andava nas machambas dos nativos que descansavam no dia de sábado, andava a roubar a espinga de trigo na machamba dos donos. Acabeçaram ali no Êxodo, no Mateus capítulo 12, versículo 1, disse que Jesus é o Senhor do sábado. Disse que naquele momento Jesus estava a atravessar nas machambas de tribos. Ele com seus discípulos tiveram fome. Então começaram a colher espingas de trigo na machamba dos donos e a comer. Os farceiros, quando viram aquilo, de dizeram a Jesus: você com seus discípulos estava a fazer as coisas que não é permitido fazer no sábado. Então ele ensinou às pessoas que ele é o Senhor do sábado. É onde que os cristãos no sábado estão a trabalhar, ele está a descansar no domingo, por causa de seguir a ensinatura de Jesus Cristo de desobedecer o mandamento de Deus. Então onde que diz que, para outro lado, quem vai desobedecer os mandamentos de Deus e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, serão considerados o menor no reino de Deus. Então Jesus Cristo desobedecia o mandamento de Deus e ensinava outras pessoas a desobedecer o mandamento de Deus. Então onde que Jesus Cristo foi considerado como um menor, isso é no reino de Deus. Mas no reino das pessoas, Jesus Cristo foi um poderoso por causa de desobedecer o mandamento de Deus e ensinar os outros a fazer magia que as pessoas rendiam. Então Jesus Cristo foi maior.
no reino das pessoas. Mas no reino de Deus, Jesus Cristo foi menor, e por isso morreu. E no morto dele, eles tentou fazer oração numa noite inteira. A cabeçada que veio que Jesus ora sozinho. No lugar de Getsemane, Jesus orou numa noite inteira, mas Deus não lhe aceitou. Foi crucificado. Então, por outro lado, quem obedecer aos mandamentos e ensiná-los outras pessoas será considerado o maior no reino de Deus. Versículo 20. Digo a verdade a vocês, a não ser que os súperes, os professores da lei e os fariseus, em fazer o que Deus quer, jamais entrará no reino de Deus. Os súperes da lei, os professores, Jesus Cristo como uns professores, em fazer o que não é necessário perante a Deus, nunca vai entrar mais no reino de Deus. Então isso aí Jesus Cristo sabia, mas testava a Deus.